Seja bem-vindo! Como você está? Acompanhando as nossas aulas pelo material de apoio? Não esqueça de realizar a leitura para reforçar o seu aprendizado. Você deve ter observado que o conteúdo não é muito fácil, mas também não é insuperável. Basta que você acompanhe pelo material preparado que as dificuldades vão embora. Na aula passada, falamos sobre as definições de direitos difusos, coletivos e individualmente homogêneos. Está lembrado? Então, na aula de hoje, nosso objetivo é, a partir dos conceitos abordados na aula passada, tentar identificar a distinção desses direitos para que você consiga defini-lo nos casos concretos. Está lembrado? Para facilitar a compreensão dos temas até aqui vistos, abaixo segue o quadro sinótico extraído da obra de Hugo Mazzilli, que leva em conta a classificação fornecida pelo atual Código de Defesa do Consumidor. Para iniciarmos a aula de hoje, preciso esclarecer que, em algumas situações, os direitos individuais homogêneos assumem uma roupagem de direito coletivo e, como tal, podem ser classificados como acidentalmente coletivos. Ficou confuso? Calma. Tal classificação deve ser entendida com reservas. E para facilitar o entendimento desse assunto, eu vou adotar o conceito trazido pelo Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal, que em sua obra acaba analisando essa situação de uma forma bastante simples. Acompanhe comigo. Para a Teori, essa classificação de acidentalmente coletivos é decorrente não de um enfoque material do direito, mas sim de um ponto de vista estritamente processual. Isso porque, na essência e por natureza, os direitos individuais homogêneos, embora tuteláveis de forma coletiva, não deixam de ser o que realmente são: genuínos direitos subjetivos individuais. E essa realidade deve ser levada em consideração quando se busca definir e compreender os modelos processuais destinados à sua adequada e mais efetiva defesa. Todavia, a exemplo do que decorre com os direitos subjetivos das pessoas de direito público, a lesão a certos direitos individuais homogêneos pode assumir um grau tal de profundidade ou de extensão que acaba comprometendo também alguns interesses sociais. Existem certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm por força de transcender a esfera de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade como um todo. É o que ocorre, por exemplo, com os direitos individuais homogêneos dos atingidos por dano ambiental. Teori Zavascki deixa claro que, se nos termos da Constituição todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações, e se as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados, parece evidente que a condenação dos responsáveis por aquelas condutas, seja no que diz respeito à reparação dos danos difusamente causados, seja também no que diz com os danos causados diretamente a pessoas individualizadas e aos seus bens, constitui interesse de toda a comunidade, na medida em que isso representa a defesa de um bem maior, que é o interesse social, e acaba englobando também, ainda que indiretamente ou parcialmente, a defesa de direitos subjetivos e individuais. Quer ver um exemplo? Você já deve ter ouvido falar em dano ambiental por derramamento de óleo, certo? Isso é extremamente desagradável, para não dizer extremamente triste, porque são situações que envolvem acidentes, e pelo próprio nome, acidentes não têm controle do homem, mas que acabam gerando um prejuízo gigantesco, não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas que extraem a sua sobrevivência deste meio ambiente, que deve estar equilibrado. No estado do Paraná, ocorreu um acidente de grandes proporções, onde um oleoduto da Petrobras acabou se rompendo e acabou atingindo várias pequenas cidades ou pequenos municípios na região. Região litorânea, da qual tem a sua subsistência baseada apenas e tão somente
no artesanato e na pesca. Como vazou óleo, numa região muito próxima à linha de pesca adotada pelos pescadores, não era mais possível que eles pudessem extrair o seu alimento do litoral. E isso gerou um impacto gigantesco. Podemos dizer que esse tipo de acidente gera aquilo que nós chamamos de direitos acidentalmente coletivos, porque em que pese tenha atingido o pescador daquela região, acabou atingindo toda a coletividade. Não é um direito coletivo, mas sim um direito acidentalmente coletivo. Portanto, é exatamente o caso em que se aplica tais direitos acidentalmente coletivos que eu tentei aqui de uma forma bastante breve demonstrar a vocês. Desta forma, é necessário estabelecer os adequados limites distintivos, especialmente no plano conceitual, entre interesses sociais, igual a interesses de preservação de valores relevantes para a comunidade como um todo, e direitos individuais homogêneos. Eis o desafio. O dano ambiental não possui definição legal. Porém, a doutrina entende que o dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana, culposa ou não, ao meio ambiente, diretamente como macrobem de interesse da coletividade em uma concepção totalizante e indiretamente a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que se refletem no macrobem. Bom, feitos os devidos esclarecimentos a respeito dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e acidentalmente coletivos, chegou a hora de identificarmos a natureza destes interesses transindividuais. Você deve ter percebido que a identificação da natureza dos interesses transindividuais é bastante complexa. E para facilitar este trabalho, vamos adotar o método sugerido pelo autor Hugo Mazzilli. O autor sugere em sua obra responder a algumas questões extremamente pontuais para conseguirmos essas definições. A primeira pergunta sugerida seria a seguinte: o dano provocou lesões divisíveis, individualmente variáveis e quantificáveis? Se a resposta for positiva, estaremos diante de interesses individuais homogêneos. A segunda pergunta diz respeito ao grupo e diz o seguinte: o grupo lesado é indeterminado e o proveito reparatório em decorrência dessas lesões é indivisível? Se a resposta for positiva, estaremos diante de interesses difusos. A terceira e última pergunta diz respeito ao proveito pretendido. A pergunta diz: o proveito pretendido em decorrência das lesões é indivisível, mas o grupo é determinável e o que une o grupo é apenas uma relação jurídica básica comum, a qual deve ser resolvida de maneira uniforme para todo o grupo? Se a resposta for positiva, então estaremos diante de interesses coletivos. Ficou mais fácil? Acha que já consegue responder eventuais perguntas a respeito deste tema? Sem as respostas obtidas a partir destas perguntas, dificilmente você conseguirá encontrar soluções adequadas, na medida em que sequer a natureza do direito será identificada. Mas calma, nem tudo está perdido. Além das perguntas feitas e sugeridas pelo Hugo Mazzilli, no material complementar foi incluído um quadro comparativo extraído da obra do Teori Zavascki, que também pode lhe auxiliar na compreensão dos temas e na identificação desses direitos transindividuais. Mas são realmente relevantes essas discussões? Será que eu realmente preciso saber e identificar a natureza desses direitos? É o que nós vamos ver na próxima aula. Segundo reconhece Cássio Scarpinella Bueno, são intermináveis as discussões sobre o que são interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, para definir de fato quem pode dar início a um processo coletivo. E isso tem ocasionado uma verdadeira e constante inversão de valores na escolha feita desde a Constituição Federal de 1988 sobre quem, de fato, são os legitimados ativos para aquele mesmo fim.
Para avaliarmos se realmente todas essas discussões a respeito da natureza jurídica desses direitos são realmente relevantes, vou adotar aqui as lições de um importante processualista, professor Cássio Scarpinella Bueno, que em sua obra reconhece que essas intermináveis discussões sobre o que são interesses ou direitos difusos, coletivos e individualmente homogêneos para definir quem pode dar início a um processo coletivo, tem ocasionado o que ele chama de uma verdadeira e constante inversão de valores na escolha feita desde a Constituição Federal sobre quem são os legitimados ativos para aquele mesmo fim. E completa: a maioria delas acaba com o não reconhecimento da legitimidade ativa e, consequentemente, com a frustração do exame do pedido de tutela jurisdicional feito pelo Estado juiz. Para solucionar este impasse, é preferível entender que os direitos e interesses difusos, tanto quanto os coletivos e os individuais homogêneos, não são classes ou tipos de direitos pré-concebidos ou estanques, não interpenetráveis ou relacionáveis entre si. É esta a única forma de entender para o autor para aplicar escorreitamente a classificação feita pela lei brasileira. Formas pré-concebidas, verdadeiros modelos a priorísticos que justificam, na visão abstrata do legislador, a necessidade da tutela jurisdicional coletiva. Não devem ser interpretados, acrescenta o autor, contudo, com realidades excludentes, umas das outras, mas bem diferentemente, como complementares. Feitos os devidos esclarecimentos a respeito da identificação dos interesses transindividuais, na próxima aula abordaremos as formas de tutela destes interesses e as espécies de ações constitucionais previstas para cumprir este objetivo de garantia enquanto dever de proteção do Estado, em casos de violação ou ameaça de tais direitos. Temos um longo desafio pela frente. Abordaremos ainda a ação civil pública, originada em 1985, a ação popular, em 1944, e a ação de mandado de segurança, que teve início em 1951. Até a próxima aula.